o protesto que está ocorrendo em São Januário, dos torcedores, contra esses políticos que querem destruir o Clube Regata Vasco da Gama. Eu acho que simplesmente o Vasco tem que começar a agir. A torcida tem que começar a agir, né? Não o Vasco começar a agir. A torcida do Vasco tem que começar a agir e proteger o Clube Regata Vasco da Gama. Quem está errado, quem está certo, não interessa para a gente. Não interessa. Entendeu? Não interessa para a gente. Porque uma coisa é certa. O Vasco está se afundando. Entendeu? Por quê? Por causa de ego, por causa de pessoas que querem, sabe o quê? As pessoas querem que a torcida fique calado, mas não pode acontecer isso. Porque o Pedrinho tinha escolhido um investidor e esse investidor já estava quase certo de assinar o memorando de entendimento e acabou o quê? Acabou que é como se você tivesse feito uma festa e o cara pegou o bolo e jogou no chão. Jogou no chão. Jogou realmente no chão. Esse bolo aí simplesmente foi jogado no chão. E nós temos que ajudar ao Pedrinho, porque esses abutres que estão aí estão destruindo o Clube Regatas Vasco da Gama. É um ego pela cadeira, pelo poder. E eu não entendi, porque todo mundo trabalhava com o Pedrinho e agora está uma situação agora que eu não entendo como é que está isso. Entendeu? Eu fico aqui pensando aqui o que esses políticos querem do Vasco da Gama. Não respeitam a torcida, não querem saber. Eles não querem saber se o Vasco vai para a segunda divisão, para a terceira, para a quarta divisão. Porque é o seguinte, eu vou resumir para vocês, galera. O Vasco está no RJ, Recuperação Judicial. Pedrinho pegou os bens dele e colocou esses bens dele como avalista, né? Pegou os bens dele e colocou, caso acontecesse alguma coisa errada, os bens dele seriam penhorados. Você não acha que na casa do Pedrinho teve confusão com a esposa dele? Como é que você vai colocar seus bens para poder ser avalista da recuperação judicial? Dando errado, ele perde os bens dele. E aí, ele conseguiu, que vinha conversando há 2 anos atrás, com o José Lamáquia, que comprasse o Vasco da Gama. O Pedrinho contratou no início, algumas contratações erradas, porque era marinheiro de primeira viagem. Mas depois, com o Ademar Lopes, o Vasco melhorou muito nas contratações. Mas veio o Brenner. Cara, o Brenner, quando saiu do São Paulo para a Europa, o Brenner era um dos melhores jogadores do São Paulo e foi vendido caro para o Udinese. E aí, o Saldívia foi um dos melhores zagueiros da Libertadores. E o Vasco conseguiu tática, conseguiam fazer as taxas que ele fazia e nós fomos caindo de produção. Porque ele começou nas entrevistas, para pedir o jogo, falar que os colombianos não estavam bem. Falar que os colombianos não conseguiam jogar. Falar que o time do Vasco era ruim. Ele falava que o time do Vasco era ruim, tinha que contratar. Senão, ia lutar pelos 45 pontos. Os jogadores com o Renato Gaúcho foram e pararam de correr. Vocês podiam ver parar de correr o Vasco. E quando o Vasco perdeu, o Renato Gaúcho perdeu aqueles 3-0 contra o Bragantino, simplesmente o Renato Gaúcho foi tacado nele garrafa, foi tacado copo, foi tacado tudo que vocês imaginam em cima do Renato. No dia 28 de maio, que o Renato Gaúcho fazia o último jogo dele contra o Atlético Mineiro, perdemos de 1-0, e o Renato Gaúcho, nas férias da Copa do Mundo, ia pedir demissão, porque ele não tinha mais clima para jogar. Dito e feito, ele pediu demissão. Pela instabilidade que estava no Vasco da Gama, pela instabilidade também dos jogadores, pela instabilidade que ele não tinha mais nada a ver com o time de futebol.
Por quê? Também entrou esses sanguessuga, e queriam tirar o Pedrinho. Porque o Marco Faria Lamáquia está colado com o Pedrinho. Gente, o Marco Faria Lamáquia, ele colocou para o CT, já na documentação, que ia colocar 100 a 150 milhões para fazer um novo CT, ou concluir aquele CT, que aquele CT ia ficar para o time de junho. Ele ia pegar toda a dívida, o fluxo de caixa, ia pegar toda a dívida do Vasco e ia assumir toda a dívida do Vasco. Isso é o mais importante. E ia fazer contratações de médio para alto nível. E sem esse investidor, ia aplicar 3 bilhões no Vasco da Gama durante esse período aí de 5 anos. E não poderia pegar o dinheiro das vendas dos jogadores e colocar em outro lugar. Tinha que recontratar e jogar todo no futebol durante 10 anos. O que esses caras querem mais com o Vasco? O que esses indivíduos querem com o Vasco? Se eles estão com briga com o Pedrinho, deixa vender, porque os documentos, se o Pedrinho estiver errado, não vai fugir de lá, não. Os documentos, se o Pedrinho estiver totalmente torto, vai ficar no Vasco, se o Pedrinho fez algo de errado. Aí depois eles processam o Pedrinho. Mas deixa o Vasco ser vendido. E hoje teve um protesto grande da torcida do Vasco contra esses sanguessugas. Porque são sanguessugas. Sanguessugas. São pessoas que não querem o bem do Vasco. Minha opinião, eles não querem o bem do Vasco. E o canal Cardeal da Colina está apoiando totalmente o Pedrinho. O canal Cardeal da Colina está apoiando completamente o Pedrinho. Entendeu? Nós estamos apoiando o Pedrinho em tudo. Em tudo. Em tudo. Simplesmente em tudo. Em tudo. Em tudo. Se o Pedrinho estiver errado, um dia estiver errado, a gente vai ver lá na frente. Vai ser vergonha para o Pedrinho, pior para ele. Mas, por enquanto, vamos esperar. Vamos esperar, mas vamos tentar entrar num acordo. Vamos tentar liberar o Vasco. Senta todo mundo, suspende essa liminar, deixa Pedrinho, mas já estou sabendo que essa liminar pode cair semana que vem. Segunda-feira não vai ter justiça, então não vai cair. E ela deve cair mais ou menos vou chutar para vocês aí. Terça, quarta, quinta-feira, no máximo, estourando. Enquanto isso, o Vasco joga dia 16 contra o Vitória. Joga dia 16 e o Vasco está sem técnico. Dia 16. Nós vamos já na primeira semana sem técnico, que o time voltou. Estão treinando com o Bruno Lazzaroni e vamos já entrar na segunda semana sem técnico. E aí, seus políticos? E aí, vocês que eu não sei quem são e estão fazendo isso com o Pedrinho? Apesar que José Lamáquia já deu alguns nomes, mas ninguém tem prova, não tenho prova, não vou acusar nenhum deles. Entendeu? Mas esses políticos do Vasco da Gama estão destruindo o Vasco. Destruindo o Vasco. A janela, o Vasco não contratou ninguém. Esse time vai ter que fazer. O Bruno Lazzaroni vai ter que enxertar os jogadores do time de junho para poder completar, porque não vai dar. Não vai dar. Certeza absoluta que não vai dar. Certeza absoluta que não vai dar. Gente, é uma loucura. É uma loucura. Essa briga do Vasco vem antes de Cristo. Antes de Cristo, essa briga já vinha. É o único time do Brasil que tem a oportunidade de ter um investidor riquíssimo e os próprios políticos do Vasco impedem que esse investidor riquíssimo consiga entrar no Vasco da Gama, consiga brigar. E o investidor aplica 3 bilhões para fazer CT, para fazer tudo que tem no Vasco. E toda a dívida do Vasco. Mas eles querem tomar conta. Ainda querem ter cadeira lá dentro. Vocês sabiam que o avião fretado, quem estava era o José Lamáquia? Eu não sabia. E contra o Vitória, como é que vai ser? E esse avião? Como é que vai ser o time do Vasco da Gama? O Vasco vai ter que pegar outro empréstimo DIP. E a juíza
que tirou da mão do Pedrinho, por que não carregou o problema do que foi anunciado pela essa 777 Carioca, deixou o Pedrinho no comando e foi investigando por esse período. Porque o Vasco ia ser vendido. O Vasco ia ter o memorando de entendimento assinado. Mas não, tirou. E agora, juiz? Pelo amor de Deus, é igual que vai fazer. E se o José Lamarca falar para o filho desistir? Quem é que vai pagar os salários do Vasco e quem vai segurar os empréstimos que o Vasco está fazendo? Será se a justiça quer que o Vasco entre em falência? Só pode ser. Porque, pelo jeito que eu estou vendo, ele quer que entre em falência. Então não contrata ninguém. O Vasco vai descer para a Série D, vai descer para a Série C, vai descer para a Série D, até acabar. E os credores não vão receber R$1. Não vai receber R$1. Não vão receber R$1. Porque entrou em falência, de vez, acabou o Vasco, 4ª divisão, acabou. A marca Vasco, né? A marca Vasco vai acabar. A marca Vasco vai para o espaço. Por causa de orgulho, por causa de ego, porque todo mundo quer sentar naquela cadeira lá. O Marco Faria Lamarca não pode comprar um time, um clube, que eles têm que ter limitações em que eles queiram que faça o que eles querem. Não é assim que a banda funciona. Eu estou dando, se eu sou o Marco Faria Lamarca, eu dou 3 bilhões, eu tenho que fazer tudo. Eu escolho quem eu quero, eu faço o que eu quiser. Não é essas pessoas que vão entrar e vai falar o que tem que fazer. Isso é um desabafo que eu estou falando. E hoje de manhã, dia 28/6, está tendo protesto lá em São Januário da torcida. E isso é uma grande força para o juiz ver que a torcida em si, no geral, está querendo sim. Está querendo que simplesmente Pedrinho continue. Todo mundo quer que o Pedrinho continue. Então eu venho aqui, eu vou até mostrar aqui no celular para vocês, eu puxo aqui no celular para vocês, aqui, ó, ver se eu tenho uma gravação aqui, vamos ver se eu consigo gravação. Vamos ver se eu consigo. Vamos ver se eu consigo uma gravação aqui. Eu não botei aqui, né? Eu tentei aqui botar uma gravação. Algumas... Adicionar marcador. Criar vídeos. Tá. Deixa eu ver aqui, pessoal. Estou começando agora no computador e fica difícil. Expandir menu. Eu queria botar uma imagem para vocês, mas eu não estou conseguindo. Tá? Eu aqui não estou conseguindo. Precisam botar mais? Cara, eu não estou conseguindo aqui botar a imagem para vocês. Deixa eu ver se eu consigo aqui no meu telefone. Então, galera, então é isso. O Vasco simplesmente eles têm uma dificuldade grande agora com essa situação. Não sei como é que vai ficar, vamos ver se eu consigo aqui, ó. Então, é mais ou menos isso, galera. A galera está hoje em São Januário, dia 28, protesto geral em São Januário. E a galera está maluca. A galera quer... Aqui, ó. Então é isso, galera. A galera quer o Pedrinho, nós queremos Pedrinho. O canal Cardeal da Colina apoia 100% o Pedrinho. Se ele cometeu algo de errado,
é outro detalhe. Depois se vê. Mas nesse momento, o Vasco precisa do Pedrinho. Se o Pedrinho fez algo de errado, depois vê, depois o pessoal corre atrás, o Pedrinho se defende, faz o que ele quiser. Mas nesse momento o Vasco precisa do Marco Faria Lamar, que precisa do Pedrinho. Tá entendendo, galera? Valeu, galera. Canal Cardeal da Colina. Eu vou desligar aqui, tem outras coisas a fazer aqui. Agradeço a presença de vocês. Muito obrigado por tudo aí. Obrigado por ter comparecido aí, quem pôde comparecer. E vamos lá, vamos nessa aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aqui dessa conversa. Foi um bate-papo, né? Foi um bate-papo, não foi notícia, mas foi um bate-papo. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Muito obrigado aí, valeu, galera. Fui, galera.